Por que eu desrespeito o meu corpo, a minha tranquilidade, a minha paz, o meu encanto pela vida, para ser uma máquina de trabalhar, uma máquina de atividades? Ora, pense um pouco. Como estão as crianças nos dias atuais? Quem é professor ou professora aqui? Levante as mãos. Queridos professores, vocês já notaram que as crianças estão cada vez mais agitadas? Inclusive erros de diagnóstico no mundo todo. As crianças estão com hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, e tem se prescrito Ritalina ou outras drogas da obediência sem nenhum controle, aqui e fora do país. Inclusive em escolas na Europa, os diretores já têm até profissionais que vão dar nos intervalos medicamentos para controlar o nível de ansiedade das crianças, sem perceber que na verdade eles não têm hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. Apenas 1 a 2% das crianças e adolescentes, pelo viés genético, seus pais são agitados, tensos, inquietos, eles desenvolvem um tipo de agenda nesse sentido. Mas 80 a 90% das crianças e adolescentes hoje estão inquietas. Elas não conseguem ficar 5 minutos que se entediam, não tem nada para fazer. Elas não contemplam o belo, fazem das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Elas erram os mesmos erros com frequência, porque não elaboram experiências, porque uma mente hiperpensante, uma mente agitada, quando você está diante da dor, a dor não é trabalhada pelo eu para formar uma janela light, saudável, que imprime a capacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar do outro, de trabalhar perdas e frustrações, resiliência, como nós não elaboramos. Então, ao invés de gerar uma janela saudável, light, geramos uma janela killer, tensa, que aumenta os níveis de ansiedade e intolerância a frustrações. Pequenas contrariedades geram um impacto muito grande. Essas crianças e adolescentes, bem como os adultos de hoje, estão desenvolvendo coletivamente a síndrome do pensamento acelerado. O excesso de informação conspirou contra a mente humana. A síndrome do pensamento acelerado, ela é atroz. Ela transforma o ser humano brilhante num ser humano opaco, o ser humano ousado num ser humano encarcerado pela rotina, o ser humano que pode empreender num ser humano conformista e às vezes até coitadista, com pena, com autocompaixão. Repitam comigo: quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Perdas, fracassos, crises, vaias fazem parte do processo. Ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar as suas lágrimas para irrigá-la. E as decisões mais importantes da vida são solitárias. Não pense que as pessoas vão estar aplaudindo você, vão estar te apoiando. Às vezes, nem as pessoas que você mais ama estarão do teu lado. E você tem de correr riscos para tomar determinadas decisões familiares, profissionais, acadêmicas, sociais. Mas uma mente hiperpensante adia. E quanto mais sucesso, mais ela tem dificuldade de tomar atitudes para preservar a sua saúde, para enriquecer a sua história e produzir novas ideias. Reitero, portanto, que a síndrome do pensamento acelerado tem sido confundida com um transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade que tem um viés genético. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente pelo excesso de dados, citei número 1, pelo excesso de atividades. Eu tenho dado conferências para magistrados, muitas plateias de magistrados, juízes de direito, e eu tenho dito que todos nós somos contra o trabalho
laboral escravo, crianças trabalhando em minas, todas sujas, sem direito a estudar, a brincar, a ter uma existência leve e suave, uma formação da personalidade rica. Mas o que nós não percebemos é o trabalho intelectual escravos. Crianças que têm tempo para tudo, mas não para ter infância. Colocamos elas no excesso de atividades, querendo formar mentes brilhantes, e nós, sem perceber, viciamos o córtex cerebral delas a precisarem de muito para sentir pouco. Pais que dão presentes em excesso para os seus filhos cometem um crime sem precedente. É melhor dar raramente presentes e dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar, ou seja, falar das suas lágrimas para os seus filhos chorar as deles, falar dos seus fracassos para que eles entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para conquistá-lo. É muito melhor dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar do que dar aquilo que o dinheiro pode comprar, porque o excesso de estímulo material vicia as crianças em determinadas avenidas e ruas, usando a metáfora da cidade, ou seja, são prisioneiras no córtex cerebral, não conseguindo se reinventar, libertar o seu imaginário, ser bem-humoradas, ter encanto pela vida e fazer dela um show, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Mas o que nós não falamos é que na atualidade estamos vivendo a era dos mendigos emocionais, pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Isso é de uma seriedade muito importante. Nunca vi crianças e adolescentes tão tristes, precisando de muitos eventos para se animar um pouco. Se você não consegue ficar só com você, sem fazer nada, algo está errado. Se você não consegue dar um abraço em você e dizer palavras de amor, fazer uma declaração de amor para a sua história, algo está errado. Você pode ser ótimo para a sociedade, mas é um carrasco de si mesmo, é vítima da ansiedade, principalmente desse tipo de ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado, excesso de informação, excesso de atividade, excesso de uso de aparelhos digitais, o dia inteiro clicando, aquela paranoia, e manda mensagem para os amigos, ninguém curtiu, tem um ataque de raiva, o dia todo, e não consegue desligar daquela bendita máquina, daquele bendito celular, 1 hora, dá um ciricutico. As pessoas não conseguem mais fazer a viagem fundamental, a mais relevante viagem que um ser humano deve empreender nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial, uma viagem para dentro de si mesmo.